Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Queremos ressaltar ainda que a vontade pura, por não ser uma energia desenvolvida neste sistema solar, não pode manifestar-se de modo completo, com todas as suas possibilidades e sutilezas. Tanto é que suas manifestações na Terra são sempre violentas, já que vêm por meio de cataclismos, erupções vulcânicas, terremotos e outras. Quando desencarnamos, o que nos retira do corpo físico é o primeiro raio, a vontade-poder. Se não o tivéssemos a nos conduzir decididamente para o lado interno da vida, talvez demorássemos muito mais para vencer todas as resistências e todos os vínculos que nos atam à Terra. Nas manifestações sísmicas, temos a energia da vontade-poder em sua expressão quase pura, dentro dos seus limites atuais. Mas nos seres humanos, ela já não é tão nítida e tão forte. O próprio Napoleão Bonaparte, que dizem ter sido um ser de primeiro raio, manifestou vontade e poder, mas, ao mesmo tempo, sua vida era influenciada por muitas dispersões. Pelo que se sabe, não existe ainda uma expressão pura de primeiro raio em seres humanos. Assim, aquele que percebe em si afinidade com essa energia tem pela frente um campo vasto de trabalho e observação. O temperamento de vontade e poder. O estudo da energia e a integração das partes do nosso ser requerem paciência. Às vezes, nos enganamos, achando que já sabemos algo, pelo simples fato de termos acumulado conhecimentos teóricos que ficam gravados em nossa memória superficial sem a devida incorporação e aprofundamento deles. Esse aprofundamento só se dá após repetidas experiências em diferentes encarnações. Realidade de que nem todos se dão conta. Quando percebemos em nós um eco favorável ao que escutamos, como se aquilo já fosse conhecido, já devemos tê-lo ouvido antes centenas de vezes. Enquanto uma atitude não é posta em prática nos 3 níveis densos, o físico, o emocional e o mental, ela não está ainda assimilada. Nesse caso, é necessário continuarmos trabalhando em torno dela. Quando algo se repete em nossa vida, é sinal de que ainda precisamos disto para daí tirar algum aprendizado. O karma coloca-nos diante do que mais necessitamos. A energia do primeiro raio, que é também persistência inabalável, trabalha neste sistema solar sem, entretanto, ter-se ainda incorporado nele realmente. É a própria energia da paciência de que precisamos para agir e evoluir no mundo das formas. Lembro aqui uma antiga história bastante simbólica que nos ajuda a visualizar melhor como é o intenso trabalho dessa energia. Um jovem queria aprender a concentrar-se e buscava a união com o eu superior. Foi então procurar alguém que lhe ensinasse como proceder. Encontrado o instrutor, este o convidou para passar uns tempos com ele, quando trabalhariam juntos nesse processo. O jovem aceitou o convite e o instrutor começou a observá-lo. Percebeu sua desatenção ao realizar as atividades mais simples, como, por exemplo, levantar-se de manhã, vestir-se, calçar-se. Então, o instrutor mostrou-lhe uma ave embalsamada e pediu-lhe que ficasse diante dela a manhã toda, anotando o que observasse. O jovem ficou diante da ave, escreveu tudo o que percebera
e à tarde levou o relatório ao instrutor. Este, sem chegar a ler o escrito, sugeriu-lhe que repetisse a mesma tarefa no dia seguinte. O rapaz achou estranho que, não tendo lido o primeiro relato, o instrutor já o mandasse fazer um segundo, mas ficou combinado assim e assim foi feito. No dia seguinte, ele voltou com um relatório mais completo que o primeiro. Sem ler, o instrutor pediu-lhe que ficasse mais 3 dias trabalhando nisso. Os dias foram se passando e o instrutor continuava a pedir-lhe que observasse a ave e descrevesse o que via. Enquanto isso, o jovem era observado em todos os seus movimentos, que ainda não tinham ritmo nem harmonia. Ora ele agia com pressa, ora devagar, às vezes atento, às vezes distraído. Em uma das vezes, o jovem protestou, dizendo que havia contado até as penas da ave, uma por uma, e que nada mais tinha que fazer. Já sei tudo o que a ave tem, escrevi o que pude, contei várias vezes as suas penas. O instrutor calmamente respondeu: na verdade, você precisa ir mudando sua atitude diante da ave. Você fez realmente um ótimo trabalho, contando até as penas do pássaro, mas esteve sempre impaciente e esperando que o trabalho terminasse ou que fosse substituído por outro. Porventura já prestou atenção no modo como você se levanta de manhã? O jovem, então, reconheceu que um dia o fazia depressa, outro dia mais devagar, dependendo do que iria fazer em seguida. Percebeu também que às vezes deixava os sapatos desamarrados, às vezes não se olhava no espelho. Ao longo do treinamento de fazer algo com paciência, de tal modo que poderia durar eternamente sem que viesse a se constituir um problema, o jovem foi mudando. Passou a observar mais detidamente as coisas e começou a manter serenidade diante do trabalho que era sempre o mesmo. Agora ele o compreendia melhor. Os movimentos de impaciência começaram a ser controlados e as ações a serem feitas no ritmo adequado. A partir daí, começou a perceber transformações na sua maneira de ser e de se conduzir. Já não sentia mais conflito diante dos traços da personalidade do instrutor que lhe desagradavam. Mesmo que discordasse das tarefas que lhe eram propostas, aceitava-as sem aborrecimento. Notou um novo ritmo no modo de alimentar-se. As pessoas não mais o seduziam ou alteravam o seu ânimo. Uma fisionomia agradável ou desagradável não o atingia mais. Ele compreendeu então o efeito do trabalho que realizara com a ave durante o tempo que foi necessário, e o que mais lhe chamou a atenção, além da necessidade de repetição, foi a importância do ritmo para a transformação das atitudes. É oportuno mencionar aqui que antigamente havia regras disciplinares próprias do primeiro raio que levaram a esse mesmo resultado. Em uma delas, por exemplo, um instrutor pedia ao estudante que pegasse uma pá e um carrinho e tirasse todo um monte de areia de um local e o pusesse em outro. Terminada a operação, solicitava-lhe que voltasse com o mesmo monte de areia para o lugar de origem. Atualmente, existem métodos mais modernos de se trabalhar com esta energia, e se quisermos, podemos fazer este trabalho sozinhos. Uma possibilidade é a de se escolher qualquer atividade da vida cotidiana que não seja muito significativa e atraente para nós e trabalhar nela todos os dias no mesmo horário durante um período. Por exemplo, se optarmos por molhar uma planta, devemos fazer esta tarefa regularmente, no tempo estipulado, tempo este que deve ser estendido à medida que os dias se forem passando. Na execução da tarefa, propomos-nos a observar a nossa atitude e o que está acontecendo, como ocorreu na história da ave embalsamada.
No caso da planta, devemos atentar para o modo como nos colocamos diante dela, se percebemos as suas necessidades e se a molhamos usando a dose certa de água. Ao descobrir sempre mais e ao agir da forma mais perfeita possível, vamos transformando-nos, mudando nosso temperamento e desenvolvendo qualidades, entre as quais a paciência. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.